Nós estamos aqui com o nosso irmão Hilton Cardoso, que será o nosso orador da noite, para que ele faça a palavra. Muito boa noite. É só o aquecimento. O que vai estar valendo é o de agora. Então vamos colocar energia nesse boa noite, para que quem esteja dormindo acorde. Tá certo? Combinado? Muito boa noite. Que nos abençoe Jesus, nos inspirando, nos possibilitando uma noite agradável de aprendizados. O tema desta maravilhosa noite de hoje, o caminho da transformação, foi um tema que nos foi indicado por nossa amiga espiritual, aquela que nos orienta e damos muito trabalho a ela, que não é fácil, né? Trabalho de orientador espiritual não é fácil, e com ela não seria diferente. Ela chama-se Verônica. Com ela não seria diferente, precisaria dar trabalho a ela, talvez nem tanto, né? Antes de trabalharmos propriamente o tema, eu, assim como Iracema, eu também tenho os meus avisos, né? O relógio, se ele tocar, é me avisando que eu preciso tomar um remédio. Eu vou fazer uma rápida pausa, tomo o remédio e a gente continua. Tá certo? E se eu não parar, por favor, me ajudem. Pare, tome o remédio. Bela, me ajude, Bela. Qual o caminho? Falar de caminho, a princípio, precisamos refletir quanto o que seja um caminho. Existem vários caminhos que levam a diferentes locais. E o caminho, ele se caracteriza pelo percurso que nos proporcionará experiências, porque caminhamos observando o caminho, se não assim o fazemos, passemos a fazê-lo, observando o caminho, que o caminho ensina muito para a gente, até mesmo para que a gente memorize o caminho. E eu escolhi essa figura, que é a figura do livro Alice no País das Maravilhas, porque existe ali um princípio que muitos não observam ou deixam escapar, de maravilhosos diálogos de natureza filosófica. E eu escolhi o diálogo logo de início, né, quando Alice ela chega no País das Maravilhas, e ela, querendo sair, ela pergunta: qual é o caminho? E a resposta que lhe é dada: para onde você quer ir. Porque se você não sabe para onde você quer ir, ou aonde se pretende chegar, qualquer caminho serve. Qualquer caminho é caminho. Mas quando eu sei aonde quero chegar, eu preciso fazer o caminho correto.
Eu preciso fazer o caminho que irá me levar até onde eu pretendo. Imaginemos alguém num ponto de ônibus, esperando um ônibus, sem saber para onde vai. Não vai, de maneira nenhuma, pegar esse coletivo. Ele não sabe para onde ele quer ir. Então é interessante nós analisarmos que todos nós estamos numa viagem evolutiva aqui na Terra, aonde quando saímos do mundo espiritual, quando partimos do mundo espiritual, para vivenciarmos essa experiência na matéria, essa experiência encarnatória ou reencarnatória, saímos de lá sabendo o caminho que deveríamos percorrer. Nos foi dito com toda certeza, isso considerando que este mundo é um mundo de muitas lutas, um mundo habitado por espíritos que estão em expiação, a grande maioria, ou em prova, ou em ambas as situações que se confundem muito. Então esse caminho nos foi dito que seria um caminho trabalhoso, um caminho difícil, mas um caminho possível de ser feito. Possível de ser feito. Por isso não podemos desanimar. Não poderemos cair no desânimo, porque aqui todas as ferramentas foram colocadas à nossa disposição para progredirmos, para avançarmos. Progredir, tal é a lei. Bela? A vida, ela é uma jornada constante de mudança e de aprendizado. Se nós analisarmos cuidadosamente toda a caminhada que fizemos até hoje, até esse momento que nos encontramos aqui, cada um tem uma história, uma vivência, e diríamos, alguns chegaram aqui por essa experiência belíssima, olha que coisa belíssima que Bela nos contou, né? Que iam receber um bilhetezinho e você, não é verdade? Então veio em busca, talvez, não sei, mas em busca de uma resposta, veio trazida por essa busca, por essa ansiedade, né? Talvez, né, Bela? Ânsia, né? De querer melhor do que ansiedade, de querer ter esse contato, essa experiência com o espiritual. E eu dou um destaque muito grande a isso, porque eu percebo que nós estamos vivendo um momento onde fazemos essa jornada muito despreocupados com o que de fato nós somos, qual o objetivo maior de todos nós aqui nessa experiência reencarnatória. E como é que é isso? A todo instante, as propostas espirituais que nos chegam são propostas de espiritualização, mas as pessoas cada vez mais buscando a materialidade, cada vez mais presas às coisas materiais, fixadas nas coisas materiais, e não aproveitando as experiências que são oferecidas no campo da espiritualidade para se espiritualizar. Dr. Bezerra de Menezes já nos chamava a atenção quanto a isso. Ele chega dizendo que todos os fenômenos
de ordem espirituais têm por propósito nos espiritualizar. Todos eles. As cartas que chegam para nos espiritualizar, para nos dizer: a vida continua. Somos seres espirituais. Chegaremos no mundo espiritual numa situação de paz ou no reverso de sobredor, dependendo de como tenhamos vivido essa experiência. O quanto tivermos buscado no plano material, com todas as necessidades que precisam serem atendidas, são muitas, sem dúvida, são muitas, mas sem descuidarmos da nossa espiritualização. Sem nos descuidarmos de cuidar o que de real vai ter maior eficiência quando deixarmos a matéria. E quando identificamos que nessa laboriosa jornada que fazemos, descuidamos do mais importante, como a própria espiritualidade nos diz, através de Kardec, que o nosso grande problema é que nós colocamos as coisas materiais acima das coisas espirituais, chegamos no mundo espiritual, na verdadeira casa, numa situação requerendo muitos cuidados. Muitos cuidados. Então precisamos, Bela, no relato que ela nos fez, ela nos chamou a atenção de que as comunicações, elas não dependem só do médium, que é o medianeiro. Depende de quem deseja se comunicar também. E mais, lembrando que muitas comunicações se dão através de entidades que mediam. Tem o médium medianeiro, que é o medianeiro, e ainda tem a espiritualidade, o espírito que vai mediar, porque o espírito, isso quando há merecimento de quem busca, e daquele que vem trazer a sua comunicação, ele vai mediar, por conta da dificuldade que tem o espírito, de escrever através do médium ou falar através da psicofonia. E falando de caminho e de transformação, quais os agentes dessa transformação que precisamos estar buscando? Eu trago a oração e a meditação, que é a nossa conexão com o sagrado. Fazemos nessa correria que o sistema criou, a gente não tem mais, não encontra mais o tempo, precisa encontrar para meditar, analisar quanto a nós mesmos, nos entendermos, e dizemos que a oração é quando perguntamos, conversamos com Deus, quando aquele que ora, ele fala o que sente, ele apresenta as suas interrogações, e quando meditamos, escutamos, a resposta. Então, quando oramos, falamos, quando meditamos, escutamos a resposta. A resposta nos chega. O estudo como meio de iluminação da nossa consciência. Precisamos expandir a nossa consciência. Precisamos expandir a nossa consciência. E isso através do estudo. Iracema apresentou um curso de passe que vai acontecer nessa casa. Isso é importante. Conhecer. Não é só pelo fato, eu vou aprender a aplicar passe magnético, mas entender sobre energia, porque o curso de passe, ele fala sobre energia, ele ensina sobre energia. E isso é expansão de consciência. E a caridade como exercício do amor.
Na realidade, quem nos vai apresentar esses agentes da transformação é Jesus. Esses 3 agentes nós encontraremos, né? Jesus nos ensinando a orar, Jesus falando da importância do estudo, né? Como veículo de libertação. Conhecereis a verdade vos libertará, o conhecimento vai vos libertar. Então Jesus falando da expansão da consciência, né? E nos ensina, todo o evangelho nos ensina o quê? A caridade. A caridade. Então é Jesus que nos apresenta esses agentes da transformação, e nós vamos logicamente entender por quê quando compreendemos Jesus como nosso modelo e guia. Bom, a transformação, ela é contínua e possível para todos. Não há quem não possa se melhorar. Não há. Por vezes até somos muito duros, né, com as pessoas, né? Somos assim, meio que com as nossas faltas a gente é bem levezinho, mas com as dos nossos semelhantes, com as dos nossos irmãos, somos extremamente duros, né? Por isso já nos dizia Jesus, né, que a gente enxerga um cisco no olho do irmão, do nosso semelhante, mas não enxergamos a trave no nosso, né? Então ele nos falando, Jesus, que todos, né, todos podem e vão melhorar. Aquela criatura que a gente imagine, a criatura mais difícil, mais terrível, ela um dia será um ser de luz. Porque assim é a lei, tal é a lei. Ao tempo que isso vai levar, não temos como dizer, né? Não temos como dizer. Mas vai acontecer. Vai acontecer. E talvez até muito mais rápido até do que nós imaginemos, né? Achamos, não, esse aí vai levar 1 século, 2 séculos, ou 1 milhão de anos. E ele consegue fazer, né, esse percurso em muito menos tempo, né? E vamos também entender por quê. Na orientação espiritual que nós recebemos de ninguém menos do que Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, eu estou em transformação contínua. Bela, eu estou na sua frente, Bela. Por favor, adiante aí. Você não acompanhou. Vocês sinalizem. Agora sim, transformação contínua e possível para todos. Isso aí, Bela. Santo Agostinho, ele nos diz que precisamos fazer o autoanálise. Ele nos lembra do conhece-te a ti mesmo, que foi utilizado por Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Porque a partir da busca do autoconhecimento é que nós iremos nos fazermos a seguinte pergunta: o que é que em mim ainda precisa ser transformado? Enquanto eu não medito quanto às dificuldades que ainda possuo, que consigo identificar, outras, com toda certeza, não identificaremos a princípio, mas não faltará quem apresente, né? Porque me inventaram uma tal de fofoca fraterna, que de fraterna não tem nada. Tem nada, mas sempre tem alguém, fulano. Então assim, aquilo que a gente não identificar, alguém identificará, né? Mas é interessante analisarmos que só a partir do momento em que nos posicionamos em querer entender aquilo que eu preciso modificar em mim, para que eu possa progredir, evoluir como ser humano, de luz, né? Sema costuma, Sema é só para mim, viu? Que Sema costuma usar, né? Eu de luz, né? Então a gente precisa iniciar um programa pessoal
Por que eu chamo atenção quanto pessoal? Porque a gente quer fazer programa para os outros, traçar roteiro para os outros. Mas o que vai de fato ter eficiência são os roteiros que eu traço para mim. Porque eu não tenho controle da vida de ninguém. Eu tenho sobre a minha. Devo ter sobre a minha. Então eu preciso criar um programa para mim de transformação. Tem muito a dizer a mim. Lógico que as pessoas que convivem conosco notarão, perceberão essas mudanças. Mas é um trabalho individual, que o objetivo maior é sairmos de uma condição que já identificamos, que precisa ser modificada para melhor, que nos levará a cumprirmos com aquele planejamento que eu falei quando nós chegamos, tudo organizadinho. A espiritualidade apontou: olha isso aqui, você precisa trabalhar isso aqui, vai estar ao seu lado, fulano, fulana, que você precisa, né? Aquele que você, como eu brinco dizendo, né? Que aquilo que você quebrou, agora você vai ter que consertar, o que você desajustou, você vai ajustar, aquele que você negou amor, agora você vai amar, né? Então é isso, né? Chico, ele sempre tinha essas tiradazinhas que eram muito bacanas, né? Outro dia eu estava lendo, né, de uma narrativa de uma pessoa que conviveu com ele, de um pai que levou a filha para ter a presença de Chico. A filha, ela nasceu com uma má formação congênita. Ela tinha um corpinho todo deformado, e ele levou um pai assim, ele apaixonado pela filha, um amor imenso. Ele foi levar: Chico, aqui é minha princesa, tal. Aí Chico, né, é muito bonita, tal. Aí sempre aquela energia, né, que aqueles que chegavam diante de Chico eram contagiados com aquela energia de amor, né. E aí quando ele saiu, Chico comentou, né, que numa encarnação anterior, ele tinha seduzido, ela tinha sido ele havia seduzido aquele espírito, né, e acabou deixando ela se apaixonou por ele e acabou se suicidando, que as marcas que ela trazia no corpo foi em virtude do suicídio, que ela se jogou de um penhasco, né, quando ela não percebeu que aquele amor, né, não era correspondido. Ela cometeu o absurdo de retirar a própria vida. E aí ela trazia o corpo deformado, as marcas daquele suicídio, e ele agora recebia ela como pai e era extremamente apaixonado por aquela filha. Então, o que eu estava dizendo, né? Quebrou, vai consertar. Se tiver oportunidade, conserte logo, né? Se negou o amor, vai precisar amar. A lei encontrará um jeito, né, de nos aproximar. Então é isso, né? Então a gente precisa sair de um ponto de evolução, esse ponto que nos encontramos, para uma condição melhor. E como eu também gosto de dizer, para sairmos daqui melhores do que quando chegamos. Não é para sair daqui como chegou, não. Pior não vai dar para sair, não, porque sempre a gente melhora alguma coisa. Mas vamos sair bem melhores do que quando chegamos. Levando em consideração que a espiritualidade tem dito que a gente só cumpre 20%, né, do que a gente planeja. Imaginemos, né? Que a matemática não está fechando, não está batendo. Bela me deixou. Já passei. Pronto, mas a gente tem Iracema. As dificuldades como oportunidade. A gente precisa parar para analisar o quanto, né, as dificuldades que nós falamos aqui. Iracema chegou nos contando a sua dificuldade, né, para chegar aqui. Chegou um pouco além do horário normal. Ela teve um pico de pressão. Todos nós travamos lutas. Nessa caminhada, né, todos nós travamos lutas. Não tem aqui quem não esteja travando.
Eu costumo dizer, né, parafraseando Divaldo Franco, que quando alguém chega para ele e diz assim: Divaldo, eu não tenho problema nenhum. Aí ele brincava dizendo: ou ela tem um grande problema e ainda não sabe, ou está mentindo. Porque aqui não é lugar de uma experiência sem lutas. Não há. Às vezes de ordem emocional, de ordem física, uma patologia que a gente cuida, que a gente trata, né? Picos de pressão, como teve nossa irmã Iracema, e tantas outras lutas, né, minha irmã? Tantas outras lutas, mas o importante é isso, né? É que está aqui firme trabalhando, não está aqui se queixando, né? Reclamando, não, está aqui trabalhando. Porque não tem coisa pior do que os queixosos, dizia Joana, né? Aqueles seres só se queixam, ninguém aguenta ficar perto, porque ela só reclama, né? Então a gente sabe que estamos todos travando nossas lutas, que não são pequenas, mas caminhamos com fé, com resignação. Eu me recordo de um depoimento acho que é Paulo Frutuoso, acho que é isso, ele contando que numa sessão de materialização que pessoas eram assistidas, eram atendidas, uma senhora que estava com um câncer terminal, foi levada, né, para o trabalho, até por ele, que é médico oncologista. Ele dizia que aqueles casos que a medicina não tinha mais nada para fazer, ele indicava que fosse ao centro, porque as pessoas que aceitavam iam, muitas até conseguiam, né, a recuperação parcial, né, ou até total, né, do problema. E aí ele conta que o espírito, o Dr. Paulo, se não me falha a memória, ele, que era o dirigente do trabalho de cirurgias espirituais, ele materializado, não era incorporação, era materialização. E aí esse espírito começou a conversar, na hora do atendimento dela, com o outro que as pessoas não viam, só ouviam. Ele falava, mas conversavam em inglês. Ambos conversavam, só ouvia a voz, não viam. E aí ele começou a conversar com uma outra entidade em inglês. E ele, segundo ele, era um inglês muito fluente e muito rápido, né? O americano fala rápido, a gente que está aprendendo a falar inglês, que é aquela coisa, mas eles falam rápido, aquela língua natural deles, né? E aí o que aconteceu? Ele só conseguiu pegar uma palavra, que ele conhece um pouco de inglês, mas só conseguiu entender uma palavra, que a palavra era maravilhoso. Maravilhoso. Aí ele ficou, quando terminou aquele diálogo tal, ele perguntou ao espírito: mas o que é que vocês falavam maravilhoso numa situação dessa nossa irmã? Uma situação tão difícil, né? Aí o espírito disse a ele: a resignação dela. A resignação dela, né? E aí ele disse: ela não vai ser curada do câncer porque ela precisa passar até o final por esse estágio, mas a resignação dela garantirá a ela chegar numa situação no mundo espiritual muito boa. Então é isso, a gente com as nossas dificuldades, o coração falhando, mas a gente vem, né? Quando o relógio tocar, eu vou tomar o remédio e a gente segue. Vida que segue, né? Vida que segue. A coluna aperta um pouquinho, a gente acomoda ela, toma um Dorflex e a gente vem trabalhar. Vem trabalhar. Eu tive um contato semana passada com um irmão que a médium a médium tem 91 anos de idade. E aí nós conversávamos, né? Conversava com a entidade, a entidade aí me disse assim: meu filho, a médium tem 91 anos de idade e não vai desencarnar agora porque ela ainda tem muito trabalho para fazer. Aí ele fez para mim assim: meu filho, trabalhe. Meu filho, trabalhe, né? E o que todos eles me dizem, né? Que eu tenho essa missão, preciso trazer, né? Falar da doutrina. E aí ele trabalha. Então é isso, gente, trabalha.
trabalho, né? E o que é que disse Emmanuel a Chico, né? Chico, enxugue as lágrimas, lave o rosto e vamos trabalhar, porque aquilo que o trabalho não resolver, também eu não resolverei. Vamos trabalhar. Então é isso, né? Então as dificuldades precisam ser encaradas como oportunidades, sim, oportunidades, né? E em muitos casos, diz André Luiz, há muitos casos, né, onde a dor é agente da transformação. Em muitos casos a dor é agente da transformação. Isso aí a gente vai encontrar em Missionários da Luz. A dor como agente de transformação em muitos casos, né? Em muitos casos. E aí vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Eu trouxe 3 casos que a gente vai encontrar no livro Libertação, né? Libertação de André Luiz, que fala de Segismundo, né? Que eu trago um rápido resumo aí, né? Que um homem que despertou na dor, porque era um homem rico quando encarnado, mas era orgulhoso, e após a morte física ele acorda no umbral, no mundo espiritual, numa situação muito difícil, no plano espiritual, e ele era preso a vícios e a remorsos. E o que se opera a partir disso, né? O caso vai dar um destaque, né? A transformação que iniciou-se a partir do momento que ele reconheceu os seus erros, né? Suas faltas, e aí deseja ajuda. E lembramos que de fato isso só tem efeito quando é algo sincero, né? Porque muitos, quando sentem a coisa apertar, aí fazem promessas e tal, mas cessou aquela situação, pronto, continua tudo como antes. Não era verdadeiro, não era sincero. E nós imaginemos que com os olhos físicos a nossa capacidade de percepção das coisas é muito limitada, mas a espiritualidade nos enxerga muito além da matéria. Conhecem a nossa história, os nossos arquivos da alma. Mas não é para desencorajar que eu estou dizendo isso, não. Pelo contrário. Conhecem também o nosso potencial. Conhecem também o nosso potencial, né? E muitas vezes caímos, levantamos, mas vai chegar um momento aonde cairemos muito menos do que caíamos antes, ou nos levantaremos muito mais rápido do que nos levantávamos antes, e assim seguimos, assim prosseguimos, né? Então a partir do momento que ele reconhece as próprias faltas e ele aceita, ele pede ajuda, ele recebe essa ajuda, né? Então nós vamos identificar a dor como instrumento de mudança, e aí eu destaco aí a lei de causa e efeito. Deus não nos castiga, gente. Alguém ainda tem dúvida sobre isso? Deus não nos castiga, Deus não castiga, Deus nos educa. Deus não castiga. Ele criou leis perfeitas, imutáveis, porque são perfeitas, e quando descumprimos ou agimos em discordância com essas leis, sofremos as consequências disso. Só isso. Simples assim, não é, gente? Simples assim. E aí o que é que acontece, né? O arrependimento sincero é o primeiro passo, está lá no Livro dos Espíritos. O arrependimento. O arrependimento por si só resolve? Não. É o primeiro passo. Primeiro passo. A gente vai perceber claramente isso quando, eu sei que quem não leu ainda, acho que alguém aqui já leu o livro Libertação, de André Luiz? Tirando, hein? Alguém? Já? Pronto. Aí quem leu e não lembra, eu recomendo que vá dar uma lida na história
E quem não conhece, é uma boa oportunidade, né? Aqui na biblioteca deve ter, né? Deve ter à venda aí o livro Libertação, né? Então o que aconteceu, né? Ele dá o primeiro passo, que é o arrependimento. E aí eu chamaria a atenção do que um trechozinho que eu fiz, um recortezinho, que diz assim: a queda de Segismundo foi longa, mas a sua subida começou no instante em que ele aceitou a própria responsabilidade. Quebrei, tenho que consertar. Não cuidei, tenho que cuidar. Não amei, agora preciso amar. Né? Simples assim, mais uma vez, né? Simples assim. Então a gente vê nessa história que está no livro Libertação, a gente vê a dor como instrumento, né? Que foi a dor que lhe fez perceber. É o único instrumento? Não. Verificaremos isso no segundo caso que eu trago para a nossa reflexão, né? Que é o caso de Narcisa, que aí eu destaco a transformação pelo amor. Eu vou olhar que eu não estou confiando mais em Bela. A transformação pelo amor, né? Então, qual é o contexto, né? Uma mulher que em vida foi egoísta, negligente com a família, no plano espiritual sofre ao ver as consequências dos seus atos, né? Se vê numa situação muito difícil, e ela se redime através do serviço, cuidando de crianças necessitadas na colônia espiritual. Logicamente que eu estou fazendo aqui um resumo que não daria aqui para a gente estar, né? Que eu espero que isso estimule vocês a ler o livro. Então o que aconteceu, né? Percebemos que nessa lição de Narcisa, que ela através do amor, ela se suergue através do trabalho no amor. A gente pode perceber o poder da caridade. A gente dá um destaque aí, isso eu chamo a atenção no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. E o amor como força transformadora, mesmo após a desencarnação, após a morte. Então o amor, de fato, é a força mais poderosa que existe. É a força mais poderosa que existe, né? O amor, de fato, ele transforma. E ele abre possibilidades que, às vezes, ou sempre, né, não se enxerga, né? Sempre que eu digo assim, é que num momento, né, que esse sempre não é eternidade, mas tem pessoas que passam por uma existência, né, fechados, né, ao ponto de não perceberem, presos dentro de um casulo, e não percebem o quanto o amor é importante, né? Eu me recordo que Chico dizia, né, que às vezes nós precisamos do amor do outro. Mas como é que é isso, o amor do outro, né? A prática do bem. Quando você faz o bem a alguém, essa pessoa, né, ela movimenta uma energia muito poderosa, muito forte. Então Chico dizia que precisávamos, né, do amor do outro, né? O amor do outro. Esse amor de gratidão, quando a gente ajuda alguém, né? A gente percebe alguém que estava passando por um momento muito delicado, muito difícil, e aí você chega, se faz presente e ameniza aquela dor, aquele sofrimento. A gratidão, né? A gratidão, a energia da gratidão, né? Então é algo de um poder imenso. Então o amor é a força mais poderosa que existe. Aí eu destaco aqui trecho do livro: Narcisa descobriu que, isso é André Luiz falando, né? Ao doar-se aos outros, curava a si mesma. O amor do outro, né? Olha que interessante. Então a gente viu, a princípio, né, a dor como o despertar, né, o que levou a despertar e a iniciar um processo de transformação pessoal. Agora em Narcisa, o amor despertando, né, e levando esse processo de transformação. E o terceiro caso que eu trago é o de Hilário, um cético que aprendeu a crer, né? Ele
O contexto da história é um cientista materialista que, ao desencarnar, ele nega a própria morte, ele fica tentando reanimar o corpo, não conseguia mais, ele não queria, né, aceitar a sua desencarnação. Ele não se preparou, situação muito parecida, respeitando as devidas proporções, a de André Luiz, né, que André Luiz ele narra no livro Nosso Lar, que ele chegou completamente despreparado para a vida espiritual. Ele lamentava, né, não ter, tinha tido oportunidade e ele declinou, né, ele não participou de nenhum movimento religioso que pudesse lhe orientar, né, e ele chegou no mundo espiritual completamente despreparado, né? E Hilário, ele chega numa situação difícil, né? Ele não aceitava a própria realidade da desencarnação, e aí a sua transformação ela se inicia, ela ocorre quando ele aceita a realidade espiritual, e aí ele começa a estudar, ele vai pelo viés do estudo, né? Do processo do conhecimento, né? Libertação através do conhecimento. E aí nós destacamos aqui na lição, né, a humildade diante do desconhecido, que a gente vê no livro dos Espíritos, o estudo como um caminho para a luz, né? O conhecimento liberta. E aí eu trago o seguinte trecho do livro: Hilário compreendeu que a sua inteligência era uma ferramenta e não um fim em si mesma, né? Ou seja, conhecimento é importante, mas como nos ensina, né, Paulo, né, a gente precisa ter obras, né? Não adianta a gente o conhecimento tem uma importância muito grande, mas a gente precisa aplicar esse conhecimento, aplicar no bem, e isso que de fato importa, né? Então a gente viu estágios da transformação. Segismundo, a transformação pela dor; Narciso, a transformação pelo amor; Hilário, a transformação pelo conhecimento. E aí eu traria aqui para nossa compreensão que, assim como todos eles, né, a gente precisa trabalhar, né, o nosso orgulho, o nosso comodismo e a nossa incredulidade. A gente percebe no primeiro o orgulho como um fator que lhe prejudicou o progresso. Nós perceberemos, né, no segundo caso de Narcisa, o comodismo, né, que também lhe trouxe sérios problemas, e no terceiro a incredulidade, né? Então nós precisamos ficar atentos a esses três vilões aqui que prejudicam, que atrapalham o nosso progresso, né? o nosso avanço. Bom, mas trazemos uma boa notícia, né? Que boa notícia é essa? Que podemos mudar, né? Eu vi uma vez uma frase que dizia assim: eu não perco a esperança na humanidade, porque eu sei que os homens são capazes de mudar. De fato, né? Somos capazes de mudar. Só precisamos querer, né? Porque toda mudança começa de quê? Está dito aí no quadro: de uma decisão. Eu quero mudar. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero, eu posso. Então a gente precisa, né, tomar essa decisão quanto antes, né? E aí Emmanuel, eu trouxe aqui um pensamento de Emmanuel, que diz assim: ninguém é tão perdido que não possa ser encontrado, nem tão fraco que não possa ser forte. Ninguém. Todos nós temos um potencial muito grande. Muito grande. Todos nós, todas as criaturas têm um potencial muito grande. Então nós vamos, a minha proposta vamos iniciar pequenas mudanças hoje? E aí, o que vocês acham? Vamos iniciar, não precisa fazer as grandes mudanças não, se der ótimo, mas vamos, cadê Bela? Ah, tá certo, Bela, você tá certo, me perdoe. Então vamos começar essas pequenas mudanças hoje, tomar essa decisão agora, né? E isso através de atitudes simples do dia a dia. A gente pode estar fazendo isso, gente, né?
praticar a humildade no cotidiano, sendo simples nas palavras e nas ações, né? Parar com essa coisa, né? Que somos mais importantes que os outros, né? Que temos mais direitos que os outros, que não podemos ser contrariados. Precisamos acabar com isso, vencer os melindres, né? Que não, aqui eu sei que vocês não sabem nem do que eu estou falando, porque aqui não tem isso, tenho certeza, né? Estou chovendo no molhado, mas é isso, né? Trabalhar, gente, os melindres, né? Precisamos, para crescer precisamos fazer, né? A orientação maior de Jesus, que o maior é aquele que se faz o menor, é aquele que se torna o serviçal de todos, né? Qual é o exemplo que ele dá? Ele assume, né, a postura da época mais humilde que existia, que era o escravo que lavava os pés, e ele vai lavar os pés, né? E o que ele fala? Se eu que sou mestre de vocês, eu estou fazendo isso, o que vocês terão que fazer? Se ele que era mestre, né? Eu que sou mestre e senhor de vocês, eu faço isso, o que vocês terão que fazer? Então ele não enganou ninguém, né? Ele, aqui eu vou mostrar como é que vocês têm que fazer, né? Quando pergunta quem era o maior, quem se fizesse o menor dentre todos, né? Esse era o maior, né? Então como é que a gente pode estar fazendo essas pequenas mudanças, né? Desenvolver um olhar para dentro com coragem, porque não é fácil, gente. Não é fácil. Reconhecer, né, o que precisamos de fato consertar, né? As fraquezas que ainda temos, né? Os vícios que ainda nos dominam, não é fácil não, gente. Dói, né? Não é fácil não, mas precisamos ter coragem, né? Ter coragem. E como a proposta vamos começar pequenas mudanças, porque logo estaremos fazendo as grandes. A gente começa nas pequenininhas e logo, né, a gente vai eliminando, e cada uma que a gente elimina, mais forte nos tornamos, né? Mais corajosos nos tornamos para as grandes, né? E aí a gente traz também aqui, nessas pequenas mudanças, né? O perdão, a paciência, a gratidão, né? Começar a desenvolver isso, né? O perdão, a paciência, a gratidão, né? Perdoar exige muito da gente, né? Paciência, só não conta no trânsito está perdoado, né? Não sendo no trânsito está tudo bem, mas brincadeira, mas deixa pra lá, fala nem de trânsito aqui para não mudar para psicosfera. E aí a gratidão, né? Quanto estamos sendo gratos? A espiritualidade sempre nos diz, né? Ao abrir os olhos, agradeça, porque é mais um dia que você tem no corpo físico para se melhorar. Para não acontecer como aconteceu com o nosso irmão, chegar no mundo espiritual num estado de perturbação muito grande. Cada dia que a gente abre o olho é um dia que a gente tem, né? É uma folha em branco que a gente está tendo para escrever, né? Então assim, a gente precisa tá buscando, né, fazer esse processo de transformação pessoal agradecendo. Obrigado, meu Deus, mais um dia. Eita, já deu 7h30? E ele não tocou o relógio? Vocês estão melhores que meu relógio. Não, 19h17, é 19h30. E bora, Bela, trabalhar, Bela. E nós falamos aqui, deixamos para as considerações, né, finais, né? Jesus como nosso modelo de transformação. A espiritualidade nos apresentou Jesus como modelo e guia. E Jesus chega nos dizendo que eu sou o quê? O caminho. Gente, olha que responsabilidade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Ele é o veículo, Ele é o caminho que precisamos trilhar. Mas a pessoa, a figura, não é isso que ele está nos dizendo.
Não é a imagem física, né? Mas tudo que ele nos representa, representou e representa de transformação pessoal, né? De ser um ser melhor, um ser do bem. Porque Jesus a todo instante nos ensinou o quê? Foi como sermos seres divinos? Foi isso? Foi isso que Jesus fez? Não, eu vou lhe mostrar para vocês aqui como é um ser divino. Foi isso? Ele é o exemplo de quê? Humanidade. Ele ensinou como sermos de fato seres humanos. Ensinou humanidade. Porque se ele viesse aqui para ser modelo de divindade, estava muito além da nossa capacidade de alcance no momento. Olha quanto Jesus é bom. Aí ele vem nos ensinar humanidade. É o que eu sempre digo quando eu faço uma homenagem a Chico Xavier. Eu digo sempre que se ele não tivesse nenhuma mediunidade ostensiva, ainda assim ele seria um ser humano acima da curva. Extraordinário. Porque era, de fato, um ser humano. Um homem bom. Vamos Bela. Então Jesus como modelo. Então ele chega dizendo que é o caminho, a verdade e a vida. Isso está em João 14, versículo 6, né? Então um modelo de conduta. E o Evangelho vai nos dizer isso, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 3, né? Então ele vai nos falar sobre as nossas atitudes, né? Vai falar a importância do perdão, da humildade, do amor incondicional, que é um roteiro para a nossa transformação íntima. Por isso é o nosso modelo, não tem modelo maior que ele, né? E Jesus, né? Que é Jesus o caminho, analisando na prática, né? Como é esse caminho, né? Então, as bem-aventuranças em Mateus 5, nós vamos ler, né, as leis da transformação, que são as leis morais. Então, nós vamos perceber que bem-aventurados os mansos, o que é que Jesus está nos falando? A reforma do nosso caráter. Bem-aventurados os mansos, né? Bem-aventurados os misericordiosos, o que é que ele está nos falando? Exercício do perdão. Bem-aventurados os misericordiosos. Olha ensinando o caminho para a gente. E aí nós vamos dar um destaque aqui para o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9. Bem-aventurados os pobres de espírito, mostra que a transformação começa na humildade. Na humildade. Bela, e só me resta a dizer a vocês, né? Gratidão. Que nos abençoe, nos inspire e nos leve em paz para os nossos lares, Jesus. Muito obrigado. Eu estava falando, eu estava lembrando agora a vida. Gente, Glória Pita, ela tem 92, eu acho. Oi, Ivana. Glória Pita tem quantos anos? 92? 92. Isso. Quero agradecer o pessoal do Instagram que esteve conosco até agora. E a partir desse momento, volta a compartilhar. A gente sai do Instagram, porque não tem como ficar, no momento do passo. Mas voltando a Glória Pita, ela tem